entramos na sua santa presença. Amém. E invocamos o seu reino nessa manhã, nesse lugar, para que possamos aprender da tua palavra, Senhor. Para que nós podemos andar no seu seguimento, no seu conhecimento. Pai, em nome de Jesus, alcança as pessoas que estão vindo a esse culto dominical, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Fazendo, Senhor, todo laço, as pessoas que chegaram até a tua casa, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa manhã. Te louvamos, Senhor, pelos dias dos pais, dia de hoje. Amém. O nosso Pai maior, Senhor. Coloca, Senhor, no nosso coração a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito adorar a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Estamos na casa do Senhor. O Espírito Santo vem nos conduzir. O que vamos fazer? Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e ficar no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Livro de Atos capítulo 15. Vamos estudar, nós estamos estudando o livro de Gálatas, né? Mas é Atos capítulo 15 que nós vamos ler. Eu vou chegar em Gálatas através de Atos capítulo 15. Eu já li o 12, o 13, o 14, agora vamos ler o 15. Amém?
segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Amém? Todos acharam? Amém. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles, mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Só até aqui. Pode sentar, queridos. O que nós estamos estudando? Livro de Gálatas, né? Nós terminamos na semana passada falando do retorno, no capítulo 14 de Atos, capítulo 14 de Atos. Vocês vão ver algo interessante aqui quando vocês voltem aqui no capítulo 15 de Atos. O capítulo 14, no final aqui, nos versículos finais, versículo 26 e 27, não, 24 a 27, livro de Atos 14, 24 a 27. Diz assim: atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Adália, e dali navegaram para Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Eu estou estudando fazendo estudo com vocês do livro de Gálatas, mas eu preciso saber o nascedouro da igreja, como é que era o comportamento das pessoas. Para a gente, eu gosto muito de estudar, quando a gente estuda, eu até botei no livro, na escola dominical, eu botei uma página de um livro, não é um livro, é um dicionário. É um dicionário bíblico, aquilo que eu botei na EBD, naquele grupo que eu fiz da escola dominical. Aquilo ali, até a Elisete botou embaixo assim, né? Botou uma figurinha. O que era aquilo? Aquilo é um dicionário que vocês podem ler. Não lembro qual, pastor. Oi? Não lembro qual. Você mandou hoje. Foi hoje. Botei no grupo da EBD. Eu botei o quê? Eu botei uma figurinha, eu botei uma foto do dicionário bíblico, né? O dicionário vai falar sobre o livro de Gálatas. E um dos questionamentos do livro de Gálatas, como eu falei semana passada, não é uma igreja, é 3 igrejas, né? A primeira de Antioquia da Pisídia, Listra e Derbe, são 3 igrejas. Então, Paulo, quando escreve a carta, ele escreve essa carta para 3 igrejas. Mas quando ele passou por lá, vocês lembram muito bem que ele, quando Paulo chegou na Galácia, nesse lugar onde ele fundou as igrejas, ele chegou lá com um problema, uma enfermidade até, que foi nos olhos. Inclusive no capítulo 4 de Gálatas, versículo 16, ele diz assim, que os membros, as pessoas que aceitaram Jesus quando ele estava lá, falaram assim: puxa, foi
tão bom você trazer a realidade do Evangelho de Jesus Cristo para nós, que se a gente pudesse arrancar os nossos olhos, daria para você. Porque Paulo, ele teve uma enfermidade antes de chegar lá na Galácia, né? Talvez em alguma área que ele foi, que pegou malária, alguma coisa assim, talvez diz o livro de Apóstolos. Então ele pegou uma enfermidade nos olhos, tanto que quando ele vai ler, ele pede para os escrever com letras grandes. Ele teve esse problema por muitos anos. Talvez tenha sido até um espinho na carne, que alguns teólogos falam. Paulo falou assim: eu tenho espinho na carne, pediu para Deus tirar. É a visão dele que estava ruim, uma das visões, um dos olhos, eu acho que teve uma coisa assim. Então, ele, quando chegou na Galácia, ele chegou com essa enfermidade. Ele teve lá um contato com o povo. E o povo acreditou no Evangelho, aceitou o Evangelho de coração. Foi uma bênção, uma maravilha. Todo mundo acreditou em Jesus Cristo e foi lá aceitar Jesus. Então a igreja prosperou, e disse que a igreja ficou. Nesse texto que nós estamos lendo aqui em Atos capítulo 14, quando Paulo voltou da missão de evangelizar a Galácia. E ele voltou e falou assim: poxa, o povo lá aceitou Jesus, o povo lá, como ele voltou aqui, o povo aceitou Jesus, o povo ficou muito feliz e tal, e que, né, ele diz aqui, como é que ele falou mesmo, Atos capítulo 14, anunciar a palavra em terra, descer até lá e ali navegar em Antioquia, onde tinham quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito, né, com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram ali muito tempo com os discípulos. Ou seja, ficou muito feliz porque o pessoal abriu o coração e aceitou Jesus. Então ele fez uma missão, né? Ele era um missionário, né? Foi muito bem sucedido. Mas, quando ele escreve a carta aos Gálatas, foi num período posterior, logo depois. Por quê? Logo que Paulo saiu de Gálatas, lá da Galácia, chegou lá os judeus que começaram a ensinar coisas erradas. Eu até falei na semana passada aqui sobre um outro evangelho. Paulo falou assim: estou ensinando a vocês um outro evangelho e vocês estão acreditando. Então Paulo, quando escreve a carta ao Gálatas, ele estava revoltado, estava chateado. Às vezes a gente pensa que esses homens santos, como passa para a gente, eles não tinham revolta no coração, não ficavam chateados. Não, eles ficavam, tinham problemas. E problemas dentro da igreja também. Porque chegou os judeus, fariseus, que aceitaram Jesus, só que eles falaram assim: se uma pessoa que é não judeu aceitou Jesus, eles tinham que circuncidar. O que é circuncidar? Era a lei de Abraão, lá de Abraão, que todo judeu tinha que fazer a circuncisão, cortar o prepúcio do pênis para poder ser o povo de Deus. Então, se eles não eram judeus, tinham que se circuncidar para poder, porque eles acreditavam que só sendo judeu que poderia aceitar Jesus. Imagina nós aqui, né? Eles iam mudar todo o evangelho, mas isso não está escrito na Bíblia. E Paulo falou assim: não, pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem do homem, vem de Deus. Então, por favor, vocês não podem circuncidar. Isso está errado. Mas aqueles judeus, eles eram influentes. Eles eram de Jerusalém e andavam lá com Pedro, com Tiago, com João. Eles tinham uma influência muito grande lá em Jerusalém. E botavam essa doutrina de todo mundo que fosse gentio, que não fosse judeu, tinha que circuncidar. Então, para eu estudar o livro de Gálatas, eu tenho que passar isso para vocês, porque eu tenho que trazer também para a atualidade. Aí, na semana passada, eu falei o quê? Que aqui também existe alteração do Evangelho. Falei que o testemunho de Jeová usa a Bíblia, mas eles não são verdadeiros cristãos, porque eles
eles alteraram a forma de interpretar a Bíblia. Eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus. E outras coisas mais que eu falei semana passada. Falei também que nós não devemos guardar o sábado, guardar um dia da semana, que é o dia, que é o sétimo dia, como faziam os judeus. Não precisa isso. Basta você guardar o domingo. Tem gente que não pode domingo, trabalha, o médico trabalha aqui no domingo, está de plantão, não vai poder guardar o domingo, ele vai ter que trabalhar, ele tem um plantão. Então a Bíblia diz lá, a Bíblia você em Colossenses, um texto que Paulo falou, você não pode se prender às coisas do passado, e quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele quebrou a lei, ele desfez a lei. Então, circuncisão inaceitável. O evangelho que a gente prega é esse aqui: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você é salvo pela graça de Deus. Não tem nenhuma intervenção do homem para salvar. Então, irmãos, isso aconteceu no passado, como acontece hoje. Aí eu falei da igreja dos Mormons também, que disse que um anjo moroni desceu do céu e veio falar com José Smith, que foi o líder da igreja, influenciou e começou a falar que o homem podia ter 1, 2, 3, 4 mulheres. É verdade isso que eu estou falando. Depois mudaram, falaram outras coisas, que o José Smith, que esse anjo desceu, e o próprio Paulo fala ali: se um anjo do céu descer e mudar isso aqui, não acreditem. Então, como eu estou falando com vocês, nós estamos num mundo que hoje em dia nós estamos falando de renovar, de mudar a Bíblia, mas vocês já ouviram falar nisso? Estão falando que tem que tirar alguns textos aqui que estão retrógrados, ultrapassados. Tem que atualizar a Bíblia. Então nós temos que estar, quando você vê uma escola dominical, você vem para você firmar cada vez mais os seus pés na palavra de Deus. Então, quando Paulo estava pregando o evangelho, quando esses judeus influentes começaram a mandar circuncidar os gentios, e eles, gentios, começaram a acreditar. Sabe por que eles acreditaram? Eu estava lá, eu vi. Eles acreditaram por quê? Poxa, nós somos amalequita, sei lá, eu sou grego, eu sou de outra nação, outro povo, eu sou etíope, eu sou de cor, eu tenho, né? Sou negro, eu sou isso. Puxa, eu agora posso ser judeu, eu vou me circuncidar e vou ser um judeu, e ainda vou ser cristão. Duas coisas maravilhosas. Eu vou poder ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó, porque eu circuncidei. É errado. Quando você aceita Jesus Cristo, você já se torna descendente de Abraão. Você já é a nação de Israel. Então, mas essa situação, ela causou uma polêmica tão grande que em Atos capítulo 15, quando você leu, quando nós lemos aqui Atos capítulo 15, o que aconteceu? Ele diz que alguns indivíduos foram da Judéia para Antioquia e ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Aí Paulo e Barnabé, que estavam lá, tendo surgido conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. O que aconteceu? Olha para mim. Um conflito, uma confusão. Paulo e Barnabé falam assim: esses caras são do demônio, repreendem esse demônio, esses caras, esses judeus, é mentira. Isso é outro evangelho, isso não pode ser, você não pode fazer isso. Houve uma crítica muito grande, uma discussão, né? Paulo até quase puxou da espada, mas ele não usava da espada. Paulo era um homem de Deus. Antes ele matava cristão, agora ele é um homem de Deus. Então a briga foi feia, a discussão, o conflito foi feio, né? Porque numa igreja primitiva, a gente pensa, né, que antigamente era todo mundo só que ninguém podia discutir, ninguém podia falar, não havia problemas, divisões da igreja, infelizmente. Mas, contudo, porém, todavia,
dicionário para vocês olharem lá para ver o problema que houve. E quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele escreve: poxa, eu fui lá, preguei o Evangelho, falei, expliquei tudo como é que é. Vemos um grupo de pessoas começa a influenciar as outras. Está errado. Né? Paulo começou a rebater isso. Agora nós vamos abrir o livro de Gálatas para a gente poder ver algumas coisas para entender. Abra lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Mas nós vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 1, que Paulo ele escreve algumas coisas, como nós já lemos lá no semana passada. Gálatas, capítulo 1. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Nós vemos até no capítulo versículo 9, que diz assim, ó, olha só, Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Nós já até estudamos isso semana passada com uma. Eu queria até que vocês lessem, se você puder ler aí para mim, Gálatas 1, 9. Lê para mim, Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho e vale daquele que recebestes, seja anátema. Para aí um minutinho, então. E vocês, se alguém prega o Evangelho a vocês, diferente daquele que Paulo pregou, ou seja, eu preguei vocês, seja anátema. O que é anátema? Maldito. Anátema significa maldição na língua grega. Maldito. Então, se alguém prega o Evangelho diferente, é maldito. Ele começou a rebater e rechaçar aquelas pessoas que vieram. E começou a houve um problema sério. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Versículo 10. Ou procuro agradar as pessoas, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Eu louvo a Deus pelo dia dos pais, irmãos. Mas tem um outro lado que eu fico preocupado. Você pode adorar seu pai, mas não deixar ele ir à igreja. Se o papai do céu vai muito mais, eu não quero agradar pessoas, eu quero agradar a Deus. Não estou sendo, não quero que nenhuma das pessoas levem a mal isso, né? Mas eu acho que o papai do céu é que abençoa o papai da terra. E nós temos que ter essa referência de Deus na nossa vida em primeiro lugar. Né? A gente prega o Evangelho, a gente fala de Jesus, a gente tem que ser referência de Deus. Então, é uma coisa fundamental. Eu estou desagradando a muita gente que ouve aí, poxa, esse pastor não tem consciência. Um dia na semana, domingo, eu acho que dia dos pais é um dia. E tem tanta gente que é grata ao pai um dia, o filho um dia, sei lá, o filho é grato ao pai, mas fica o ano todo fazendo coisas erradas. O importante é aprender o Evangelho e fazer as coisas certas todos os dias. Amém, queridos? Pastor, está na Bíblia assim, eu só não sei em qual página está no mundo, eu te falei que tenho dificuldade, que não devemos ficar colocando assim, ministério de igreja, né? Que se tem um pastor, tem que ser aquele pastor. Isso. Né? Amém. Porque você vai se confundir, porque a Bíblia já é uma coisa, como eu falo, nós estamos falando aqui, viu? Outros aqui, os judaizantes aqui, começou a influenciar, e eles eram cristãos. E muitos daqueles judeus eram influentes, porque talvez tenham até conhecido Jesus. Conheci Jesus, não. Você está aceitando Jesus agora, eu estou explicando que a circuncisão é verdade. E Paulo chega e começa a combater essas coisas erradas. E ele cita isso aqui justamente nessa carta. Agora, pergunto eu a vocês. Né? Existe uma controvérsia muito grande na Bíblia, mas não cabe mais a vocês. Paulo, quando vai a Gálatas, né, se conclui que, é difícil, né? Que quando ele foi lá, ou quando ele escreve essa carta, aquela reunião que teve lá em Atos capítulo 15 do Nalhama, foi depois disso aqui que ele escreveu a carta, tá? Porque senão não tinha motivo dele falar isso aqui. Porque quando terminar de ler Atos capítulo 15, aquilo foi uma reunião que teve. Você vai ver Pedro fala
Paulo e Barnabé que não precisavam mais circuncidar. Aí saiu uma carta lá de Jerusalém, dizendo para todas as igrejas, dizendo, não, quem é gentio, ou seja, quem não é judeu, não precisa circuncidar. Aquela reunião que teve ali, que Paulo e Barnabé falaram, e teve oposição, e teve conflito, a reunião teve um resultado. O resultado é que não precisava mais circuncidar. Deu para entender? Não sei se... Já vivia no novo, né? Oi? Ali, já vivia no novo, não no antigo. Aquele grupo estava lá, no antigo ainda, principalmente. Eles que são fariseus e se converteram a Jesus, só que eles queriam manter a lei de Moisés. Eles queriam seguir Jesus, mas manter a lei de Jesus. E como o gentio nunca se circuncidar, ele fala, Jesus é judeu, então vamos circuncidar eles também. Mas só que isso Jesus não deixou escrito isso. Nem Deus não tinha nada na Bíblia que pudesse. Jesus veio para mudar. Ele mudar o quê? Ele cumpriu. Senão a gente vai estar matando animal aqui, escorrendo sangue, para perdendo o pecado. Se Jesus veio para isso, não precisa mais fazer certos atos que faziam uma lei que Jesus Cristo veio substituir. Ou seja, veio cumprir a lei e fazer uma nova aliança. Por isso que a antiga aliança foi com Moisés, a nova aliança com Jesus. Por isso que nós estamos no ano de 2023, porque depois de Jesus mudou tudo. Amém, queridos? Então, nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que nos salva. Eu sei que é pouco difícil às vezes compreender isso, mas é fundamental. E quem nos ensina é o Espírito Santo, que nos conduz a essa verdade do Espírito Santo. Então, irmãos, o capítulo de Gálatas agora, versículo 11, diz o seguinte: mas afirmo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Versículo 11 de Gálatas, capítulo 1. Porque eu não recebi do ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da unidade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Olha para mim. O que Paulo está falando aqui? Antes de ele se converter, ele era fariseu. Ele era um estudioso das Escrituras. Pastor, que estudou de que Escritura? Do Antigo Testamento. Paulo era um aluno, como eu disse na semana passada, de um maior professor que tinha naquela época, o maior teólogo que tinha naquela época, era Gamaliel. Ele foi instruído por Gamaliel e aprendeu as antigas, ele conhecia a lei de Moisés. Quando ele viu Jesus Cristo e os seguidores de Jesus pregando Jesus como ressurreto, ele prendia em nome dos sacerdotes, porque ele achava que aquilo era uma blasfema, era uma mentira, porque ele conhecia a lei de Moisés e achava que os seguidores de Jesus estavam errados. Estão entendendo para que lugar? Então ele se perseguia. Em Atos capítulo 9 você vai ver que Paulo aconteceu o quê? A conversão de Paulo. Ele se converteu. Ele estava andando de cavalo, viu uma luz do céu, ele caiu no chão e foi lá convertido. Ali ele aceitou Jesus, foi batizado, ele viu, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz. Eu matei gente, eu prendi cristão, eu persegui, eu fiz um monte de coisa errada. Porque eu pensei que quem seguia Jesus estava errado e quem estava na lei estava certo. Então vocês vêm aqui, aí ele chega aqui e fala assim, como é que vocês vêm aqui? Eu pregando o Evangelho da graça do nosso Senhor, que a salvação é pela graça, que não precisa mais circuncidar, que a lei não tem mais poder sobre aos novos convertidos, aos gentios, a quem quer que seja, nem judeu precisa mais circuncidar, que nasceu agora não precisa mais, porque nós somos nova criatura, nós estamos na nova lei, na nova aliança. Ele vai começa a fazer, pregar o Evangelho, vocês vêm querer mandar circuncidar aonde eu preguei o Evangelho corretamente, vocês
vocês estão mudando, e muitos aqui estão sendo confundidos. Então, ele foi ali e falou assim: eu conheço mais que vocês. Vocês que estão aí pregando esse circuncisão, eu sei mais do que vocês. Pergunta, Carla. Então, isso tudo também é religiosidade, né? Do povo? Não deixa de ser uma religiosidade dentro do judaísmo. Eles eram religiosos e seguiam a religião do judaísmo. Mas agora, comparando com a religiosidade de hoje, qual a comparação de Não, hoje? não aceitando Jesus, no caso, acreditando só nas leis lá atrás, e depois que Jesus veio e nós acreditamos pela graça, e os fariseus lá, os povos lá, os sacerdotes, continuaram com aquela ideia de que não era Jesus, e sim a lei de Moisés. Não. Esses aqui que estão aqui, eles acreditaram em Jesus, aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, aceitaram. Só que eles achavam que tinha o quê? Aquele que não era judeu tinha que ser circuncidado. Por quê? Como se fosse assim: só o judeu pode ser salvo. Quem está no mundo não pode ser. Porque Abraão, isso tem um fundamento lá na época. Abraão, quando ele circuncidava todos os judeus, quando vinha um escravo, ele também tinha que ser circuncidado, mesmo não sendo judeu, para se tornar um judeu, como vai integrar a família do judaísmo. Então, ele circuncidava. Se um gentio aceitou Jesus, ele tem que ser circuncidado para poder seguir Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo, que foi salvando. Então, eles tinham seguindo a mesma linha. Não é questão de ele. Eu não estou falando daquele judeu que repreendeu Jesus, que não aceita Jesus. Os judeus de hoje, os ortodoxos, que continuam ainda não aceitando Jesus. Eu não estou falando desse, não. Eu estou falando de judeu. Aqui na Bíblia está falando de judeu que aceitaram Jesus. Esses judeus aqui são cristãos, eles chamam de cristãos judaizantes. Cristãos judaizantes, porque eles eram cristãos, só que eles começaram a mudar a doutrina, achando que os gentios que aceitaram Jesus, os gentios é o quê? Não judeu. Tinham que ser considerados também. Deu para entender, né? Sim. Então vamos lá, pessoal. Continuando lendo aqui, extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Paulo falando no versículo 11, 12, 14. Ele era zeloso, ele cumpria a lei de Moisés. Mas, fala no versículo 15, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultado pelas pessoas, e nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, eu fui a Jerusalém para me encontrar com Paulo e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé no passado, a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Paulo aqui está contando um pouco da história deles, né? Que ele passou, teve em Jerusalém, conversou com Pedro, né? Algumas Bíblias devem estar escrito Cefas. Cefas era Pedro, amém, queridos? Cefas era Pedro. Então, ele estava conversando com Pedro, explicou, e Pedro, lógico, é o nome de Deus. E Pedro também teve uma experiência, né, com os gentios. Pedro teve Atos
que uma coisa a gente confunde. A gente vê assim, Atos capítulo 10 é antes de ter escrito essa carta, depois. Aí que já, poxa, mas a gente não está escrito o ano que escreveu, não está escrito o dia que escreveu. A gente confunde, mas os teólogos concluem que praticamente uma coisa independe da outra. Essa carta aqui foi escrita antes. Aí tem umas coisas, não escrito antes da situação que Pedro passou, que Pedro desceu aquele lençol de coisas. Pedro não tinha entendido para mim, ali naquela época, Pedro era um cristão judaizante. Os judeus. Entendeu? Ele estava do lado de Deus. Que a gente vai ver aqui no capítulo 2 uma coisa muito importante que é interessante para a gente aprender. Olha só. Então, chegou aqui no versículo, agora vamos para o capítulo 2 de Gálatas, amém? 14 anos depois, eu fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular, os que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Então vamos lá, olha para mim. Então, quando Paulo começou a pregar aos gentios, ele começou a ver que os judeus não acreditavam que os gentios podiam aceitar Jesus. Senão esse evangelho podia chegar até nós, só ia ficar com o judeu. Mas quando ele pregou com gente, gentil aceitou Jesus, começou a ser batizado no Espírito Santo, começou a acontecer um monte de coisa, ele falou, meu Deus, os gentios também aceitam. Porque Paulo era judeu. Paulo era judeu. E ele pregou os gentios aceitaram, ele foi a coração assim. Não, deu a Bíblia, começou, Deus revelou a ele, Jesus revelou a ele que praticamente todos têm direito à salvação. Jesus, quando abriu os braços na cruz, amado, ele não abriu só para os Deus, ele abriu para todos. Quando você lê a parábola das bodas que Jesus Cristo fez, sabe o que Jesus fez? O que diz na parábola das bodas? Está escrito em Mateus, está escrito em Lucas também, não sei. Ele o que Jesus fez? Jesus falou assim, convidei os meus amigos, parentes, para vir à festa do meu casamento. Aí ele falou, convidou um monte de gente. O que aconteceu? As pessoas disseram assim, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso aqui, outro tem um compromisso ali, outro tem um compromisso aqui. E ninguém foi. Aí depois ele fez o seguinte, aí chamou o empregado dele e falou assim, ninguém veio. Mas o que houve? Então vou fazer o seguinte, você vai na rua e convida todo mundo que está na rua. Seja quem for. Aí ele convidou aquele povo todo. Quando chegou lá, no final, ele fala, tinha um desses que ele convidou que não estava com as vestes brancas, limpas, ele mandou sair. Como é que se conclui isso? Primeiro, Jesus, quando veio, chamou os judeus para se converter. Os judeus não aceitaram o Evangelho. O que ele fez? Convida aqueles que estão lá fora, chama todo mundo que está lá fora. Quem não é, judeu. E todo mundo está convidado para a salvação. Quem não é judeu? Hã? Quem não é judeu? Ele não é judeu, ele convidou, ou seja, todo mundo que estava fora recebeu, aqueles que não eram judeus. Então Jesus abriu a porta para todos. Aí umzinho ali, ele deu um exemplo, porque mesmo não sendo judeu, mas se não tiver com as vestes limpas,
fiel à palavra de Deus, esse vai ser condenado também no inferno. Entendeu? Então isso aí esclarece, não só essa, os textos que Jesus Cristo fez quando a mulher sunamita teve com Jesus, e Jesus recebeu ela, a mulher samaritana, Jesus abriu para todos. Só que os judeus não queriam enxergar isso. E quando alguns judeus aceitaram Jesus, achavam que era só o povo judeu que tinha que servir a Jesus Cristo. E aí, de repente, isso muda. E Paulo foi o apóstolo, repete comigo, apóstolo dos gentios. São gentios. Ele diz que se considerava apóstolo gentio porque ele foi aquele que incentivou mais a pregação aos gentios. Então, o livro de Gálatas é esse conflito que teve. Por isso que eu lembro o livro de Atos, o livro de Gálatas. Para a gente que lê a Bíblia, não é fácil você chegar. Tem gente que vai, prega, fala, pode dizer, mas esses pormenores assim, a gente sabe porque a gente estuda mais um pouco, a gente aprofunda mais para poder saber entender que também no passado houve muitas dificuldades, houve muitas coisas, pessoas se infiltravam, chamavam o evangelho dos gnósticos, né? Os gnosticismos, que tinham uma cabeça, achavam que era mais inteligente, queria mudar alguma coisa na Bíblia, e hoje nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas inteligentes vão tentar convencer outras pessoas, né? Como convenceu aqui no livro de Gálatas, que a gente está falando sobre isso. Vocês estão entendendo? Mais ou menos, né? Mas tem que. É coisa de pergunta. Porque não é na cronologia, né? Não, é cronológica, né? Os livros. Né? Não estão em ordem cronológica. Confunde por causa disso. A gente procura harmonizar com os fatos. A gente vê que um fato aqui não poderia ter sido antes ou depois daquele outro. Então a gente consegue, os teólogos, não só eu os teólogos, os estudiosos, e também quando eu entendo que já tem um aprofundamento para poder saber isso. Amém? Por isso que a gente estuda um pouquinho para poder ter crescimento, poder saber que não estamos fazendo. A maior virtude que você tem é a morte de Cristo Jesus na cruz. Isso ninguém pode tirar de você. Qualquer um. Graça de Deus é inviolável. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, não é essa, morrer na cruz e ser perdoado os seus pecados. Né? No dia do discipulado aqui, nós tivemos até uma ilustração que eu botei aqui, Jesus sendo pregado na cruz. Jesus não foi pregado com fel, não foi preso na cruz com fel. Cada vez que vai, você tira assim, amarra na mãozinha, bota a mãozinha do lado. Não, como prego, não é esse preguinho bonitinho que você tem, não. É um prego desse tamanho. Prego de trigo. Prego de trigo, isso aí foi para você, né? É isso mesmo. Os pregão, você viu, assistiu a discipulado? Então é uma coisa que, para ver o que Deus fez por você, isso você não pediu para ele morrer no lugar. Ninguém pede para Jesus morrer. Jesus morreu crendo que muitos aceitariam Jesus, entregariam a sua vida, porque ele foi para o Pai em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, através de mim. Né? Como diz Paulo, mesmo uma carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, né? Ele fala, todos, né? Tem que ser salvo. Temos isso aí. Versículo 5 ele diz, não há um único mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, vírgula, homem, porque ele foi homem como você, morreu sofrendo todas as dores possíveis para resgatar de novo o caminho da salvação com Deus.
Só que não foi circuncidado. Né? Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz o que? Em particular aos que pareciam de maior influência. O que quer dizer isso, em particular? Ele não falou com todo mundo, não foi no Atos capítulo 15, não foi no concílio. Amém? Não foi no concílio. Amém. É bom ver isso aí primeiro. Não foi no concílio de Atos capítulo, foi antes. Aí a gente percebe que ele foi no partido, ele foi pegar assim, Pedro, pessoal, para que gente aconteceu isso. Falou pessoas influentes, aonde ali você vê que o evangelho foi pregado aos gentios, mas ele não podia falar com todo mundo, ele não tinha. Paulo e Barnabé não tinham muita influência. Ou seja, Paulo e Barnabé não. Paulo não tinha muita influência. Por que Paulo não tinha influência? Porque Paulo pensou, esse aí vai falar alguma coisa, esse cara era um bandido, perseguia a gente, não sei o quê. Então ele falou com as pessoas mais influentes e saiu e voltou a pregar. Aí acontece essa situação de Gálatas. Aí ele ficou revoltado. Aí ele ficou, estou influenciando nas pessoas. Talvez algum daqueles que ele conversou ali falou, Paulo está ensinando lá que não precisa circuncidar. Aí mandaram judeus para aquele lugar, lá para evangelizar e mudar o que Paulo estava pregando. Continuando aqui, né? E versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Para entender. Pedro pregava para os judeus, circuncisão aos judeus, e ele o da incircuncisão. Então Pedro já era, para o outro lado. Também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados as colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para o da circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Então, olha só, Pedro, Tiago e João, olha para mim agora, chegaram para ele e falaram assim, tudo bem, vai pregar lá para os gentios, estão aceitando Jesus, vai para lá e prega para ele. Mas como se fosse assim, eu sou da circuncisão, Pedro era da circuncisão. Então ele era aquele fazendo média com pão e manteiga, vocês aqui, deixa os judaizantes circuncidar, pregar do jeito dele, a gente prega só para os judeus, vocês pregam para os gentios. Houve uma mini divisãozinha, né? Para você entender como é que Deus é maravilhoso, amados. Quando você vai ler Atos capítulo 10, você vai ver que Deus lá de cima começa a ver assim, Pedro está errado. Pedro tinha que ver isso direitinho, ele tem que se converter e pregar também para os gentios. Não é só para os judeus, o evangelho é para todos. Aí Deus lá de cima olhou, eu estava aqui embaixo vendo, só olhando ali, todo mundo, e vai acontecer um fato aqui. Vamos lá ver aqui agora. Versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, aí Pedro foi investigar, né? Eu resisti ele face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo um churrasquinho comigo e com os gentios. Esse churrasquinho aqui só está na minha Bíblia. Ele comia comida lá, estava comendo com os gentios. Quem eram os gentios? Já sabe quem eram os gentios. Os não judeus. Então, Pedro estava no meio. E legal, eles se converteram mesmo, legal. Eu sou da circuncisão, mas eles estão vendo que eles gostaram mesmo. Eles são um evangelho, estão batizados, então legal. Mas Pedro não é dele, né? Só ali.
Aí o que aconteceu? De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Ponto e vírgula. Quando, porém, chegaram, começou a se afastar. E por fim, de fininho, foi saindo no meio dos gentios, temendo os da circuncisão. Amém, amados? Pastor, esse negócio de fininho aqui não tem não, está só na minha Bíblia. Eu estou fazendo isso para vocês entenderem, tá? Ele viu que chegou os da circuncisão, Pedro chegou e falou assim, não estou no meio deles não. Como se fosse assim, eu aqui, não, estou aqui com eles, mas não estou, entendeu? Aí, e também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé, meu Deus, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, chamei Pedro na presença de todos eles. Se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Meu Deus, pegou ele ali no estreito, né? Pedro, que negócio é esse? Pô, você está aqui comendo, quando ele chega você sai. E que hipocrisia é essa? Você e Barnabé, olha só, agora está dizendo o quê? Você que vive como gentio, está querendo que eles vivam como judeu? Ah, pera aí, rapaz, sai fora. Não sei, deu-lhe uma bronca em Pedro. Paulo deu uma bronca em Pedro. Vocês estão entendendo isso, mais ou menos? Mais ou menos, pelo menos? E o que aconteceu, amados? Aqui, nós, versículo 15, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo falando que ele era judeu, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém, querido? Então, amados, é só para vocês entenderem, eu vou parar por aqui hoje. É para vocês terem uma notícia, se vocês lerem de novo. O Evangelho não é fácil. Se a gente não buscar, se a gente não se enraizar cada vez mais, se a gente não estar na presença de Deus, se a gente não ouvir o pastor, a palavra de Deus, para um ensino, para tirar dúvida, a gente acaba se perdendo. Ou sendo influenciado. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, até os eleitos seriam confundidos. Não basta a gente ficar só na superfície, nós temos que nos aprofundar. E eu vou sempre bater nessa tecla, só Jesus salva e não precisa de ajuda. Só Jesus Cristo é suficiente. Então nós temos que estar sempre vivendo primeiro a nossa conversão, nossa busca. É isso que Deus quer. E no passado foi luta.
Ah, pastor, e Pedro e Paulo ficaram inimigos? Não. Não ficaram inimigos? Não, não ficaram inimigos, não. Porque, se você for ler Atos capítulo 10, Deus olhou lá de cima, eu tenho que dar um jeito em Pedro. Pedro é meu camarada, gente boa, Jesus lá do lado de Jesus, de Deus, né? Jesus não está à direita de Deus? Chegou lá, tem que dar um jeito em Pedro. Aí mandou Pedro ir, mandou Cornélio, que era um centurião romano, quer dizer, um gentio, não era judeu, e envia um anjo na casa de Cornélio, e Cornélio recebe aquele anjo, e o anjo chega para ele e fala com ele: ó, eu vi que você é um homem bom, um homem que dá esmola para os pobres, que você é uma pessoa, lidar bem com as pessoas, você é uma pessoa muito boa. Só que para ser salvo, você precisa aceitar Jesus. Então, por favor, vá em Jope procurar um homem chamado Simão Pedro. Ele vai te explicar o caminho da verdade. E nisso, Pedro não aceitava os gentios, só de aparência. Deixa Paulo pregar para os gentios. Aí aconteceu o quê? Os homens foram lá procurar Pedro lá em Jope. O Cornélio, foi a turma lá procurar. Quando chegaram, não foi nem Cornélio, foi a turma de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, um homem importante. Tinha bastante soldados a seu respeito, era um policial. E aí foi a turma lá chamar Pedro. Mas antes, Deus manda uma visão para Pedro. Pedro estava orando, de repente Deus manda uma visão de uns animais, tipo porco, animais assim, tipo, que eram considerados imundos na lei de Moisés, animais imundos pela lei de Moisés, que não podia comer. Desceu um lençol assim com todos esses animais. Aí chegou uma voz assim e falou assim: Paulo, Pedro, mata e come. Pedro: jamais eu vou comer, são coisas imundas, eu não vou me contaminar. Aí a voz falou assim: o que Deus purificou, o homem não pode contaminar. Aí Pedro ficou olhando, ele desceu de novo o lençol: você está com fome, rapaz, mata e come. Não vou comer essas coisas imundas, não sei o quê. O que Deus purificou, o homem não pode comer, que não tem problema. Desceu 3 vezes, igual o galo cantando lá. Aí ele ficou meio atento: que visão foi essa que eu tive? De repente Pedro estava lá, aí eu cheguei com a turma lá de Cornélio. Fui lá eu e a turma toda de Cornélio. Plim plom, plim plom, plim plom. Toquei campainha na cara de Pedro. Aí Pedro sai: o que houve? Nós viemos aqui porque Deus deu uma visão ao nosso patrão Cornélio, para você ir lá na casa dele pregar o evangelho para ele, que ele precisa. Ele teve um anjo do Senhor apareceu, uma visão e tal, assim assado, falou que tinha que procurar você para você pregar o evangelho. Aí Pedro: espera um minutinho. Pedro foi lá para dentro, né, comeu um pedaço de pão com manteiga, olhou para o alto e falou: já entendi a visão. O que Deus purificou, o homem não contamina. O que Deus purificou, o homem não contamina. Aí ele atinou: já sei, os gentios não são impuros, eu posso pregar o evangelho para ele. Alguma coisa está dando interferência. Aí o evangelho, algum microfone ligado, amor? Ligou algum microfone, não, amor? Aí o que aconteceu? Ele foi lá e falou assim: eu vou com vocês. Aí foi lá para a casa de Cornélio. Cornélio chamou os vizinhos, chamou parentes, chamou Carlos, chamou todo mundo. Ficou aquela turma toda. E Pedro, aí está em Atos capítulo 10, versículo 45. Pedro começou a pregar o evangelho, e levou mais um grupo de pessoas que eram judeus, tipo, para ser testemunha. Pregou o evangelho lá, todo mundo aceitou Jesus, todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Pedro, quando olhou aquilo, falou: meu Deus, os gentios foram batizados igual a gente no Pentecoste. Os gentios não podem aceitar Jesus, do mesmo jeito eles têm o Espírito Santo que nem eu, e tal, e tal, e tal. Aí Pedro se convenceu. Agora, você vai abrir a sua Bíblia, para a gente encerrar, em 2 Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia.
versículo 15. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Acharam? Diz assim: e considerem a longanimidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas, inclusive a de Gálatas, as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Amém, queridos? Entenderam? O que aconteceu aqui? Aconteceu que o próprio Pedro, escrevendo a carta, disse que as cartas de Paulo são perfeitas, corretíssimas. Inclusive, eu botei aqui negócio, inclusive a de Gálatas, não está na tua Bíblia, só está na minha Bíblia. Na Bíblia não, está na minha cabecinha. Porque ele falou todas as cartas, então incluiu a carta de Gálatas. Então ele reconhece que ele estava errado, que ele não tinha que circuncidar ninguém, se fosse gentio, e que ele era companheiro de Paulo também, pregava a mesma coisa que Paulo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu te agradeço por esta aula, Senhor Deus, pelos teus filhos que aqui vieram, Senhor Deus, para que possam, Senhor Deus, cada vez mais entender que só Jesus é Senhor e que não devemos, quando tivermos alguma dúvida, procurar o pastor, aquele que Deus colocou para conduzi-los, para que eles não tenham dúvida. Por isso, Senhor Deus, abençoa a vida deles. Abra o entendimento cada vez mais forte na mente deles, para que eles te sirvam, Senhor Deus, de forma, Pai, correta, e não, Pai, como meninos agitados de um lado para o outro, como Paulo escreve na sua carta. Com qualquer vento de doutrina eles são levados. Não, Pai, eles estão sendo arraigados pela raiz, um evangelho raiz, que não possa confundi-los, Pai. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus, dê uma salva de palmas para Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém. Vamos ministrar as ofertas no altar do Senhor. Amém. Podem trazer as ofertas e os dízimos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero despedir o povo que está assistindo, em nome de Jesus, pela internet, que sejam abençoados, que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com eles hoje, amanhã e todos os dias de sua vida. Amém? Deus abençoe vocês, queridos, e que vocês possam aprender, em nome de Jesus, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Amém?